Eu sou André, do Nenio Pizzaria Rock Bar, que é nesse local que eu tenho a satisfação e orgulho de sediarmos o CLAS, nosso clube de leitura da Estrada da Serra. E ela começou por uma ideia de Oswaldo e João, que uma noite me falaram que tinha essa vontade, esse ideal de montar um CLAS, um clube de leitura aqui de Araçoiaba. A ideia logo vingou. Em seguida, eu tinha uma cliente que já fazia um trabalho voluntário com armarinho num ponto do ônibus da Rua 21. O nome dela é Maria Amélia. Convidei-a, ela de imediato aceitou, e queria também destacar que esses são os pilares da base do CLAS. Oswaldo, João e Maria Amélia. Hoje, por um problema de força maior, Maria Angélica não está presente. Mas queríamos também lembrar dela, que ela também é uma lutadora, uma colega de vida. E, dito isso, eu queria apresentar a mesa. João Elias, presidente do CLAS, Oswaldo, cofundador, e Ione, membro. Antes do presidente abrir essa feira literária, eu só queria falar do currículo de João Elias. Nascido em Araraquara, estado de São Paulo, graduado pela Unesp, FGV, Universidade da Califórnia, professor de pós-graduação do Instituto Racine, cofundador do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, presidente do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, mentor, juntamente com os membros do CLAS, da primeira festa literária de Araçoiaba da Serra, nosso FLIPAS. Adotou Araçoiaba como sua cidade. Antes de João abrir, só queria comentar uma coisa que eu acho importante e queria falar sobre isso. Legal esse pessoal que vem de fora, como Oswaldo, como João, como Maria Angélica, como Maria Amélia, como Mari, que eles escolheram a cidade de Araçoiaba para morar. Eu acho que eles têm até, talvez, um pouco mais de valor, porque eles escolheram a cidade. E, morando aqui, eles têm essa preocupação de fazer parte da cultura da cidade, alguns da política da cidade, alguns do esporte da cidade. Então, eu acho isso uma virtude muito grande de vocês. Queria agradecer a vocês por fazer que essa cidade seja melhor para se viver. Tá bom? Passo a palavra e abertura para o nosso presidente João Elias. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, com o público que nos assistirá online. E antes mesmo de eu me colocar, fazendo um breve histórico do Clube de Leitura, da Festa Literária, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, ok? Eu agradeço em nome da diretoria do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, assim como de todos os membros, a todos os membros do Clube de Leitura, do CLAS, ao Espaço Cultural Nenio Restaurante e Rock Bar, em particular ao seu proprietário, André Jimenez, aqui presente, e Cicerone dessa reunião, a Lei Aldir Blanc, que nos possibilitou esse momento, a Grace Carreira, antiga diretora cultural do município, senhor André Silveira, o atual diretor de Cultura e Turismo do município, os artistas de Araçoiaba como um todo, Ione Florenzano Jimenez, nossa companheira de muitas batalhas,
a Marilice Horn, também, que sempre está conosco, Dario Duarte, que não está presente, mas é o curador do Cineclube, do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, meu grande amigo Oswaldo Vincenzi, aqui presente nesta mesa, a Maria Amélia Antunes Pessoa Mihanovic, que é uma das pioneiras na cidade, com o senhor Marinho, na rua 21 de Abril, e que infelizmente não pôde comparecer hoje. Também Raimundo Palmeira, que muito contribuiu para esse evento, Giovana Mascarenhas, que é a diretora artística desse evento, as empresas participantes, o pessoal de apoio, o pessoal do grupo do WhatsApp do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, aos sócios contribuintes do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra e a todos os nossos seguidores nas redes sociais e no Facebook do CLAS. Ok? Gostaria de redundar um pouco o André e falar que um dos agradecimentos vai também para Maria Angélica Bergamini, que por compromissos profissionais não pôde comparecer. Muito bem. Nós estamos abrindo, então, a primeira festa literária de Araçoiaba da Serra e nós, por dever de ofício, precisamos fazer um breve histórico, né, de como isso foi acontecendo, como as coisas foram se consolidando até a gente chegar nesse dia, no dia de hoje, né? Então, como até já foi dito, né, pelo André, o Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, ele nasceu dentro desta casa, né, do restaurante Nenil Rock Bar. Lá no fundo, o André nos franqueou o espaço. No início éramos 4 ou 5 pessoas, inclusive o André, todos nós apaixonados pela literatura, pela cultura, e nós notamos que a densidade dos assuntos que nós discutíamos era muito grande, né? E a cada reunião do Clube de Leitura, a gente saía sabendo mais do que a gente iniciava a reunião. Tal era o nível de contribuição das pessoas durante esses encontros. Bom, ao longo do tempo foram se somando, pessoas ficaram sabendo e foram se agregando, chegaram alguns jovens, né, gente da faixa etária de entre os 20 e 30 anos e etc. E no momento nós nos tornamos um movimento da sociedade civil organizada. Era assim que a gente se autodenominava e nós realmente passamos a agir e, de certa forma, interferir localmente. Do tipo, nossa primeira atividade foi angariar livros. E em angariando livros, a Maria Amélia fazia a recuperação dos livros que não tinham condições de leitura. Ou simplesmente nós abandonávamos a doação. Mas, enfim, nosso primeiro filhote é a biblioteca comunitária que nós temos aqui, com um grande acervo, os gibis para crianças, inclusive, e o Zé Rubem. O Zé Rubem é o pioneiro, né, dessa coisa de gibi em biblioteca, né? Então, a nossa primeira intervenção foi aqui na Praça do Lado, às quartas-feiras, quando nós nos reuníamos. Existia e existe ainda uma feira aqui, uma mini feira dos agricultores. Então, nós colocávamos uma mesa lá, fizemos o banner, colocávamos o banner lá também, amarrado no coqueiro, os livros sobre a mesa e conversávamos com as pessoas que estavam
ali ao longo, comprando alguma coisa, comendo coxinha, não sei o quê, falando dos livros, da importância de leitura. O pessoal, no início, assim, meio que olhava, pô, esses caras estão vendendo livros, será que não? Então, era importante a gente procurar as pessoas para deixar claro que não era isso, né? Nós estávamos ali distribuindo livros e que ela poderia levar. Nós gostaríamos que ela lesse, e se ela não lesse, que ela passasse para alguém que lesse, ou mesmo que ela lesse, que ela passasse para outras pessoas também, para que lesse. Que importante, nós destacávamos, o livro não pode ficar fechado. Um livro fechado é triste. O livro precisa estar aberto e as pessoas precisam estar lendo. Okay? Esse tipo de atividade nós fizemos por um bom tempo, mas era muito trabalhoso. A gente tinha que levar uma mesa para lá, mesa que o Fenelon nos emprestou. E então, antes da nossa reunião, a gente colocava lá a mesa, colocava os livros, conversava com a população. Depois nós pegávamos a mesa, trazíamos de volta com todos, e trazíamos de volta também todos aqueles livros que tinham sido colocados lá. Alguns eram distribuídos, mas a maioria voltava. E nós identificamos que talvez nós precisássemos de um outro tipo de atividade para chegar mais próximo do leitor de Araçoiaba da Serra, principalmente aquele que não está habituado à leitura. E nós resolvemos fazer, por exemplo, inspirados na experiência de Maria Amélia, que colocou um armarinho de livros na rua 21 de abril, no ponto de ônibus. Nós adquirimos algumas estruturas metálicas e colocamos na padaria central, no açougue do Sidão, no bar do Tato, que lá se chamava Oswaldo Birosca, tá? E aí, com o expediente da Maria Amélia, nós éramos 4, né? Muito bem, desses 4, 2 continuam ativos hoje. Por quê? A padaria central se mudou e nós não levamos ainda lá o nosso armarinho e nossos livros como fazíamos aqui, mas vamos fazê-lo. Nossa mobilidade também foi um pouco limitada pela pandemia, mas vamos fazê-lo. Continua o açougue do Sidão, cujo repositor de livros, nós chamamos cada um desses pontos de pontos de leitura. A responsabilidade é do Oswaldo Vincenzi. Aqui da padaria central era a minha responsabilidade. Na Birosca era a responsabilidade da Tayana Melo, carioca, que está conosco, né? Mudou para Sorocaba, mas vive conosco aqui, e a pessoa que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, né? Veio a pandemia, essas atividades se flexibilizaram um pouco, mas continuaram, assim, em nível residual. Em algum momento nós deixamos de fazer as nossas reuniões presenciais e atualmente nós estamos fazendo as nossas reuniões online. Todas as quartas-feiras, amanhã é dia, nós continuamos nos encontrando e é uma ferramenta incrível, né? Essa coisa da gente poder conversar online, né? Bom, o clube de leitura foi fazendo todas essas coisas. Num outro momento, nós que éramos um movimento da sociedade civil organizada, resolvemos dar uma forma, uma estrutura mais formal, uma estrutura de direito público, e o Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra adquiriu o CNPJ, escreveu o estatuto, elegeu uma diretoria, um conselho fiscal, estabeleceu um mandato de 2 anos para a diretoria. Nesse momento, nós somos
uma entidade da sociedade civil organizada, não mais um movimento, e a gente tem todas as prerrogativas de uma entidade que tem CNPJ e que tem atividade em função disso. Então aí, contador, etc., arrecadação, tudo isso está no nosso escopo. E com essa estruturação, né, de CNPJ, empresa de direito público, sem fins lucrativos, nós naturalmente foram acontecendo algumas coisas. Por exemplo, nasceram alguns filhotes do Clube de Leitura. Eu já falei que o primeiro deles é a nossa biblioteca. Veio um outro, que é o Palco Class, espaço livre que o restaurante Nenil Rock Bar nos franquia, para que as pessoas se apresentem, na época, sob a direção da Giovanna, a curadora era Giovanna. Surgiu o Cineclube do Clube de Leitura. Nós que já tínhamos experiência de algumas vezes ter visto filmes aqui mesmo, sem formalizar o Cineclase, e discutido filmes, formalizamos isso, e hoje temos o Cineclube do Clube de Leitura, que é de curadoria do Dario Duarte. Depois veio o teatro do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra. Nós fizemos várias reuniões e todas essas atividades dos filhotes nós deixamos de fazer por conta da pandemia. O curador, o facilitador do teatro do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra é o Oswaldo Vincenzi. Eu acho que, entre tantos projetos, muitos acabaram saindo do nosso controle, e que bom que isso aconteceu, porque o Clube de Leitura adquiriu vida própria, claro, estabelecida dentro do seu regimento, do seu estatuto, não é? E tivemos todas essas sensações de não só de o clube existir, mas também de ter criado outras estruturas. Muito bem, a questão da Festa Literária de Araçoiaba da Serra, que nós iniciamos hoje, é um projeto de 2 anos atrás, quando não existia pandemia, quando nós resolvemos participar do PROAC CMS, ou seja, fomos buscar no governo do Estado de São Paulo a possibilidade de um financiamento baseado no ICMS de empresas que tivessem o crédito de ICMS, o dinheiro viria da empresa e não do governo, para a gente fazer a festa literária. Fizemos muitas discussões, estabelecemos um patrono como Inácio de Loyola Brandão, meu conterrâneo de Araraquara, membro da Academia Brasileira de Letras, sujeito que tem um portfólio enorme, né, de livros publicados que ficarão para a posteridade. Ele viria. E se estiver ouvindo, Inácio de Loyola Brandão, saiba que nós nunca esquecemos de você. E quando isso tudo passar e a gente tiver a possibilidade de fazer uma festa literária presencial, você será a primeira pessoa a ser convidado por nós, em função de tudo que você representa para o país e até fora dele. Mas eu estava falando que a gente teve a ideia, não deu certo. Curiosamente, dentro da pandemia, surgiu um efeito colateral chamado Lei Aldir Blanc. O que a Lei Aldir Blanc preconiza? Irrigar com meios circulantes, com dinheiro, o setor cultural, não só daqui, mas de todas as cidades do país, de forma a, primeiro, ir ao encontro do que os trabalhadores da cultura de todas as cidades, que sofreram um baque enorme com a pandemia, foi o primeiro setor
bastante, quer dizer, teatro não pode, cinema não pode, shows não pode mais, quer dizer, uma série de limitações, rock, papapá, isso aqui, nada pode. Então veio a lei como incentivo. Nós nos candidatamos à lei, através do Clube de Leitura, nosso CNPJ, nós conseguimos o financiamento, baseado na Lei Aldir Blanc, e é isso que nos move agora, é deste recurso que nós vamos distribuir para todas as pessoas que estão conosco, os artistas, o pessoal de apoio, etc. e tal, para eles nos ajudarem a construir isso que era um sonho já de 2 anos passados, que é a Festa Literária de Araçoiaba da Serra. Eu acho que é mais ou menos isso, né, que eu gostaria de estar falando para todos nós, e que eu vejo no futuro que a Festa Literária de Araçoiaba da Serra vai adquirir vida própria. Ou seja, talvez ela seja uma entidade de domínio público, como acontece com a Flip, que acontece lá no Rio de Janeiro, Paraty. Não sabemos se ela vai adquirir vida própria, mas sabemos que essa é a primeira. Virão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e é daí por diante, N vezes, e nós contamos com a renovação, que os jovens se aproximem do Clube de Leitura, da Festa Literária, para levar essa ideia à frente, não só a ideia, né? Levar a coisa à Constituição, ou seja, fazer, esse ano estamos fazendo, talvez a gente faça uma outra ainda esse ano, ou no ano que vem, isso a gente está discutindo, tá? E uma outra coisa que nós não podemos escamotear é uma conversa que nós já tivemos muito informalmente aqui entre nós, que é um dia nós termos a Academia de Letras de Araçoiaba da Serra. Essa cidade é fantástica. Essa cidade tem 35 mil habitantes e tem uma orquestra sinfônica muito boa, diga-se de passagem. Essa cidade, nos seus bairros, tem muito artista escondido, muita gente de muita qualidade, sejam pintores, sejam performers, sejam Oswaldo, aquele pessoal que faz artesãos, né? Artesãos e tudo. Então, por que não a gente não pensar? Sorocaba tem Academia de Leitura de Sorocaba, tá? E para finalizar, quero dizer que esta festa literária que nós estamos abrindo agora, hoje, é a primeira festa literária da região, salvo engano. Nós estamos contabilizando Sorocaba, houve um barulho lá, não virou nada. E nas outras cidades circunvizinhas, como Tietê, Tatuí, que a gente adora também, então, mas nós temos a primazia de ter a primeira festa literária de Araçoiaba da Serra, a primeira festa literária dessa região. É isso que eu tinha, André. Obrigado. Agora, passar a palavra para o Oswaldo. Oswaldo também é modelador, quem ministra o teatro. Oswaldo, ele tem uns casos interessantes aí nesses anos, né, Oswaldo? Nesses anos de atividade aqui, eu pego as pessoas aqui e levo lá, venha conhecer. Alguns ficam, a maioria não, mas a gente mostra, né? Oswaldo gosta muito de um caso que eu levei para ele uma vez, antes dele se apresentar, eu já estou me antevendo aqui, mas é um caso muito engraçado de um amigo nosso, um russo, que ele vai contar. Antes ele vai se apresentar, nosso cofundador, Oswaldo. Boa noite. De como o encontro foi fortuito numa feira de duas pessoas que
acabaram se tornando amigos, e um armarinho de aço num ponto de ônibus sugeriu a criação disso que nós estamos agora concretizando em sonho, um sonho. Eu quero agradecer especialmente agora a presença do Zé Rubens e o seu fiel escudeiro, Beto, que sem o qual a gente não teria o Zé Rubens aqui hoje, pessoa assim, fundamental. Nessa luta pela cultura, pelo desenvolvimento da cultura, eu não tenho como não me lembrar de um escrito que diz que existem aqueles que lutam por um ano, e são importantes. Existem aqueles que lutam por alguns anos, são mais importantes. Entretanto, existem aqueles que lutam pela vida inteira. Esses são imprescindíveis. Como o exemplo do Zé Rubens aqui, e mesmo na nossa idade, a gente batalhando pelo desenvolvimento da cultura. É muito bom, muito prazeroso poder estar acompanhando e ajudando a construir isso aqui. Eu, que sou professor de Educação Física, aposentado há um tanto e formado há mais de 50 anos, me orgulho muito de ajudar a fomentar a cultura. Muito obrigado a todos e boa noite. Em tempo, o André pediu para eu contar o que aconteceu com um russo, na verdade um russo nascido na China. Plantava cebola aqui em Araçoiaba da Serra, e o João, com toda a sua propriedade, desculpem, montou um tema da Revolução Russa. E nos reunimos lá no fundo, num dia de rock, aqui, para o João nos contar sobre a Revolução Russa. Depois dos 40 minutos do João discorrendo sobre a Revolução Russa, alguém virou para o russo e disse assim: o que você está achando? Ele falou: não estou achando nada, eu vim aqui para ouvir rock, dá licença que eu vou embora. Você levantou e veio para cá e nós continuamos a nossa reunião lá. Para encerrar, obrigado. Muito interessante. Muito bom, Oswaldo. Agora vamos apresentar e dar a palavra para a Ione, membro do classe. Bom, muito boa noite ou boa tarde a todos. A gente está online, né? Então aí a gente vai acertando as nossas falas. Eu sou membro do Clube de Leitura, vim um pouco depois, tardiamente, porque eu ainda dava aula na escola, no noturno, né, no ensino médio. Mas foi com a maior satisfação que eu vim fazer parte do Clube de Leitura. E eu entendo que esse Clube de Leitura tem um formato muito particular dele. Os clubes de leitura normalmente têm um formato muito quadradinho, tem uma obrigatoriedade de leitura semanal, mensal, e tem um esquema de discussão. O nosso clube não tem essa obrigatoriedade. Há uma liberdade, uma sugestão de títulos, que são lidos ou não. A gente vem para a conversa nas quartas-feiras, esse tema é discutido. Quem não leu o livro, certamente, pelo debate, pelas conversas, vai ficar interessado em ler, porque a conversa é sempre muito instigante. Geralmente o Sr. Oswaldo traz um artigo importante, algum acontecimento, seja na cidade de Araçoiaba, seja nacional, mundial, relevante, a gente traz para a discussão, faz parte do nosso debate, e isso só enriquece. Às vezes assuntos psicológicos, às vezes assuntos de escolas literárias, movimentos artísticos, enfim, aparece alguém com um cartaz, aparece com uma gravura muito importante. Então, assim, é muito diversificado. A gente vem porque gosta de se reunir, gosta de falar de literatura, sempre tem alguém que lê um conto, um romance, uma crônica, e a gente vai discutir. Se manda pelo WhatsApp, tem esse recurso hoje em dia, graças a Deus. A gente conversa pelo WhatsApp, olha, vai ter, vamos falar sobre esse assunto. Se der o tempo de ler, muito bem. Se não der, vai se inteirar e ficar sabendo do assunto aqui, o que é rico no mesmo formato. Só falando que a gente não gosta muito de falar em política partidária, não dá muito certo. Religião e futebol, que é uma coisa que se discutir vai dar confusão. Então é isso que eu tenho para falar, um prazer enorme fazer parte. O palco classe surgiu de uma ideia minha e da Giovana, uma discussão, bater papo, mas vai ser, né? E ali ela, na hora, captou a minha ideia ali
E os artistas de Araçoiaba têm o maior prazer. Fila, a gente vai anotando o nome, tem hora que sobra, tem que limitar o número de apresentações, senão eles querem se apresentar cada um dos 5, 6, 7 músicas. E as escolas de músicas têm se prevalecido, por quê? Eles ensaiam muito, mas sabe como é que é o artista? Ensaiar o tempo todo é uma chatice. Ele quer mesmo se apresentar em público. E aqui está o espaço perfeito, com pessoas que realmente gostam de ouvir a boa música. Olha, muito diverso, de hip hop, sertanejo, música clássica, assim, muito rico mesmo o espaço cultural. Então é um prazer fazer parte desta mesa, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Acho que é isso. Obrigada. Tá. Também lembrando que nas reuniões de quarta-feira não tem um compromisso, mas geralmente existe um sarau terminando essas reuniões. No grupo tem vários artistas, a Giovana canta muito, Oswaldo é percussionista, Ione. A Ione toca ukulele muito bem, toca. E eu estou aprendendo agora. Você vê como a gente nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa? Eu estou aprendendo carrom. E então você vê como Esqueça da gaita do seu Oswaldo, toca gaita. Oswaldo enriquece nossos saraus da gaitinha. E também no grupo também existe funcionários. No grupo também existe os meninos que estão começando agora, como o Johnny, 19 anos, um talento, compondo música e também faz parte do grupo. Para encerrarmos esse bloco, queria agradecer a todos os envolvidos e também fazer um convite a todas as pessoas que queiram conhecer o nosso espaço cultural aqui no Nerio Pizzaria Rock Bar, que abriga o nosso clube de leitura. E acompanhe pela mídia, acompanhe a nossa primeira festa literária, que todos nós vamos fazer força e orar que seja ótima e que daqui a pouquinho a gente possa rever os amigos. Então, por enquanto, eu queria convidar vocês para acompanhar pela mídia, pelas redes sociais, a nossa Flipas, e que daqui a pouco, com certeza, estaremos presentes para continuar a nossa história. Iniciando a segunda parte da nossa mesa literária, eu gostaria de ler um trechinho que eu preparei aqui. Leitura é um ato solitário, mas quem é que não gosta de dividir as impressões irresistíveis de uma obra literária lida? Por isso que cada vez mais leitores têm procurado ambientes amigáveis para se reunir para uma boa conversa sobre livros, que é o que acontece aqui no CLAS. Aliás, o CLAS tem como frase, como ideia principal, trazida pelo nosso amigo Oswaldo, uma frase do Antônio Lobo Antunes, que é um autor português, que fala o seguinte: a cultura é uma coisa apavorante para os ditadores. Um povo que lê nunca será um povo escravizado. Um povo que lê sabe das suas raízes, sabe do valor que tem, raízes culturais, que é o mote desta nossa festa literária. Ela foi pensada com os artesãos, com todos os nossos artistas, que têm esse feeling, raízes culturais. Tudo está envolvido. Você que está aí na web, trate de se envolver e pensar quais são as suas raízes pessoais e culturais. Então, a segunda rodada da nossa mesa vai ter início com o nosso mestre de cerimônias aqui, André. Vamos apresentar convidados especiais. Primeiro, José Rubens. Filho de ferroviário e de costureira, nasceu em Sorocaba. Aprendeu com os pais o gosto pela leitura, ouvir e contar histórias, e a buscar no passado respostas para o presente.
iniciou sua carreira em biblioteca escolar. Foi junto com a bibliotecária Marisa Pellegrini quem deu início à Biblioteca Infantil de Sorocaba, ali criando também a primeira gibiteca e brinquedoteca da região. Na biblioteca, buscou desenvolver múltiplas atividades para crianças e adolescentes. Em paralelo, organizou o Centro de Folclore de Sorocaba e iniciou o projeto Passeios Culturais, em 88, destacando aspectos históricos e culturais de diferentes pontos de Sorocaba. A biblioteca desenvolve trabalho de pesquisa, formação de acervos, música, circo, teatro, mitologia e atividades para idosos. Nosso outro convidado especial é o Gustavo Antônio Florenzano Gomes. Araçoiabano, filho da professora e de agricultor, foi por 2 anos presidente do Contur. Contur, ele é composto pelos donos de equipamento turístico e pela prefeitura, né? Também se aprofundou nos estudos das tradições tropeiras. Pelo que eu sei, depois talvez eu esteja falando alguma coisa errada aqui, Zé Rubens, Araçoiaba era um caminho que vinha os tropeiros para o mercado de troca e venda, que é Sorocaba, que era o mercado da região. Aqui eles paravam para os animais beberem água e ficarem mais descansados, para chegarem bonitos nesse mercado. Então, começando com Zé Rubens, primeira pergunta, Zé Rubens. Quais são, de fato, nossas tradições, raízes culturais da região e da nossa cidade? Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui com o grupo de leitura de Araçoiaba, agradecer a Giovana, Osvaldo, a todos os envolvidos. É um prazer e olha que honra, na primeira festa literária, né? E Araçoiaba, eu digo que está fadada à questão da tradição. Mas vamos esclarecer primeiro o que é tradição, uma palavra que incomoda muito para mim, tradição. Tradição vem do romano, quer dizer presente. Então ela me dá de presente, meus antepassados me dão de presente uma tradição, receita do arroz com frango, que era feita no fogão de lenha, panela de ferro, mas hoje eu moro no apartamento, só tenho micro-ondas. Eu posso manter a tradição. Eu posso botar outros temperos, posso botar até tofu. Eu estou mantendo a tradição como um presente, como uma coisa prazerosa, não como um fardo. É como alguém que fala assim, eu sou filho de médico, advogado, então obrigatoriamente você tem que ser médico, advogado, fica um peso. Eu sou de uma família tradicional. Tira essa roupa pesada. Tradição é presente, é aquela coisa que te deixa emocionado. Você chega em casa sentindo aquele cheirinho de arroz com frango, ou o filho cantando, a menina namorando, você, estou chegando em casa. Tradição é colo de mãe, não peso, não fardo, certo? Agora vamos pegar Araçoiaba. Aqui é tanta história que eu vou ter que falar umas 18 horas, né? Vai ser um prazer. Haja orelha. Horas, né? Pensar não, por aqui passa, não passava o Piabiru, caminho dos índios, que é lá de São Vicente, vai até o outro extremo da América, até o Peru. Passa por aqui, não passava. Antigamente falava, passava, não, eu estou pegando a Raposo para vir para cá, eu estou usando o mesmo caminho dos índios, dos tropeiros, dos bandeirantes. E por interior, Araçoiaba tem tudo com essa questão do interior. Depois o primeiro nome de Araçoiaba qual era? Campo Largo. Olha, vamos sublimar essa história de Campo Largo. Eu moro num campo largo, não tem barreiras. Esse campo largo me permite infinitas possibilidades de ser feliz. Ele é largo. Ele não é um bairro como tem aqui cercadinho, né? Ele é limitador. Não, eu sou de uma cidade que chama Campo Largo. E que hoje é Araçoiaba. E Araçoiaba quer dizer o que? Esconderijo do sol. Aonde esse sol está escondido? Dentro de cada um. Né? Como diz aquela música, Lete Sancha, deixe seu sol brilhar, ilumine esse sol. Tanta coisa. E por aqui vieram os tropeiros. Quem eram os tropeiros, para quem não é de Sorocaba, da região? Tropeiros eram os comerciantes de animais de carga. Paulistas que iam até o sul compravam mula. O que é mula? Meu Deus do céu, vai longe. Mula é o cruzamento da égua com o jumento.
ela não é tão garbosa quanto o cavalo, mas é resistente. Meu amigo pode dizer melhor aqui, tração nas 4 rodas, mansa, aguenta qualquer carga. Cavalo é bonito para você fazer bonito na praça, mas para viagem, para lida, um animal confiável é a mula, não é? Aguenta qualquer carga, mansa. E o tropeiro, olha que cara legal, ele vai até o sul do Brasil, abandona a sua família, tem muito testamento, tem muita carta de tropeiro nos cartórios aqui da região, mais ou menos assim: eu, Zé Rubens, sou tropeiro, estou indo para o sul fazer minha vida, deixo minha mulher. Ele resolvia a vida inteira. Confesso que eu tenho minha mulher, tenho dívida com ele está me devendo, tenho uma filha com a mulher lá da vizinha, vou para o sul, não sei se eu volto. Ele deixava a vida em ordem e deixava a mulher cuidando. Ia para o sul, comprava as mulas e vinha tocando elas no ritmo do animal. Aí que eu quero falar nesse nosso tempo conturbado, entre aspas, você seguir o ritmo do tempo, não adianta apressar. O tropeiro era sábio, se ele viesse forçando o animal, escangalhava com o animal, um termo bem tropeiro, né? E não trazia aqui para Araçoiaba o animal escangalhado para vender, no ritmo do animal. E a mula tinha uma questão brava, ela de vez em quando empacava, né? Já ouviram esse termo? É muito como uma mulher empacou, meu marido está emburrado, né? O bom tropeiro não bate na mula para ela desempacar, porque ela não vai desempacar. Ele vai mansinho, ele vai conversando, chavecando, acalmando, tranquilizando. A mula volta, passa o susto e segue seu caminho. Eles traziam essas mulas até aqui, Araçoiaba. Vinha gente do Brasil inteiro comprar as mulas. Por quê? Quem estudou no ginásio História do Brasil, o ciclo do ouro, da cana, do café, do açúcar, isso tudo aconteceu porque tinha um caminhão da época que bardeava essa produção. Era a mula comprada aqui em Araçoiaba. Que ninguém lembra disso, né? Como que transportava isso? As mulas. Vinha gente do Brasil, e olha que legal. Vinha baiano, carioca, mineiro. E nesse vir, não era vir hoje e ir embora amanhã cedo, ficava meses. Aqui eles vinham, como ele falou, o tropeiro trazia as mulas, deixava ela engordar bonitinha, né? Dava uma garibada nela. Daí vinha, comprava a sua lote e ia embora. Mas nesse diálogo com gente de outras regiões, muita nossa região se enriqueceu. Estou falando demais, mas um exemplo fácil, o cuscuz paulista, né? Que todo mundo come, que tem peixe, palmito, nunca foi paulista. Algum baiano vê aquela receita da massa cozida e alguma daqui da região, alguma cozinheira fala: está muito sem graça isso, vamos botar um palmito, um ovo cozido, um peixe. Deu uma incrementada e virou o nosso tradicional cuscuz paulista, que nunca foi tradicional. Aí vem a questão, volta a questão tradição. Tradição é quando eu crio um hábito aqui que ficou legal, todo mundo gostou, e cria-se o costume de toda vez fazer isso novamente. Vira uma tradição. Tradição se cria. Certo? Então, tradição você se transforma, ela precisa ter vida e ela precisa ser aceita gostosamente, não forçosamente. Quando vira obrigação, fica chato. Voltando ao tropeiro, o que é o tropeiro? É o condutor de tropa, mas ele é a alma aqui desta região. O tropeiro nada mais é, para ficar bem claro, o caipira em movimento. E o que é a palavra caipira? Caipira quer dizer habitante do interior. Então, geograficamente, fatalmente, todos nós que não moramos no litoral somos caipiras. Se morasse no litoral, seria caiçara. Então, o interior, Araçoiaba tem tudo a ver com o interior. Você tem o Piabiru, caminho do interior, você tem o Campo Largo, você tem o esconderijo do sol, tudo ligado a esse interior. E é legal que, para mim, leitura não é só livro, leitura é essa moça bonita, esse bar, é você ter uma leitura generosa das coisas e dialogar com elas, não circunscrita só ao livro. Eu falo que a biblioteca no trabalho é só uma casa velha cheia de livros. Se não tiver gente, é só uma casa velha cheia de livros. Livro é um objeto. Se você não abre, não cria vida, ele não decola. Você dialoga, conversa. Araçoiaba tem essa marca. Mas não pode virar, e isso me incomoda muito, se virar aqui um centro de tradições caipiras. Fica o centro de tradições corintianas, né? Então, quer dizer, palmeirense não é bem-vindo, São Paulino não é bem-vindo, não. Aberto, campo largo, para todas as linguagens, diálogos, é assim que funciona, é assim que eu acho que é, acho não, acredito, é a nova ordem mundial.
estabelecer, voltar a esse diálogo, as diferenças, as diversidades, e nessa mistura toda a gente fazer um prato gostoso que satisfaça, preencha, enriqueça cada um, que se alimente dele. É isso. Muitíssimo bem. E dentro dessa tradição, a gente que tem uma certa idade já entende a tradição, mas como é que um moço jovem como esse vai se interessar pelo tropeirismo e ver se aprofundou nos estudos? Gustavo, como é que você se interessou por tudo isso? Conta para nós, então. Bom, acho que essa resposta, acho que eu acabei de ter ela aqui. Porque até então eu também não sabia o que me levou a estudar, o que fez. E por essa explicação do que é cultura, talvez tenha sido isso, porque foi a necessidade de manter quem eu sou. Porque eu sou, naturalmente, eu sou um produtor rural, eu sou um agricultor, eu sou uma pessoa do campo e gosto muito disso. Que bom. E fui buscar meios nesse mundo novo, tecnológico, de permanecer no campo. Temos uma propriedade rural, uma pequena propriedade rural, e eu não queria deixar de ser quem eu sou, eu não queria deixar de ter a minha tradição, de ter a minha cultura, porque ela não é um fardo para mim, sim, é um alento para mim. Então foi isso que me levou aos estudos. E aí eu tive contato no curso de turismo rural, porque é voltado para aquilo que eu gosto, então eu fui procurar estudo naquilo que eu gosto, através do curso de turismo rural ministrado pela instrutora Dona Fanny. Aí foi me apresentando as minhas raízes, eu fui entendendo quem eu sou, e isso foi me levando a conhecer a minha própria história, conhecer a minha própria cultura, a minha própria tradição, entender por que eu sou do jeito que eu sou. E isso foi me motivando, foi me cativando ainda mais para ler cada vez mais. Foi uma coisa que me fez crescer interiormente, foi a leitura. Eu acho que eu não sei dizer de quem é a frase, mas que me gravou muito é que se você quer conhecer a verdade, você tem que ler. Sim. Então foi isso que eu fiz. Eu queria conhecer a verdade do campo, eu queria conhecer a verdade do produtor rural. E isso me levou aos livros, os livros me levou ao curso, o curso abriu as portas para que eu fizesse parte do Contur, me levou para atas, e tudo isso foi combinando com a minha história pessoal de vida, aonde eu descobri que eu sou descendente de tropeiro, tenho na família história tropeira, a culinária enraizada dentro de mim. O modo de falar, né? Os costumes. O modo de falar, os costumes, o jeito. Confiança. Isso, essa maneira meio ressabiada. Com as E é muito pessoas. legal que a grande maioria foge, né? A grande maioria das pessoas, jovens principalmente, fogem do campo e buscam a cidade, apesar de estar tendo um movimento contrário agora, inverso. Sim. Né? Zé Rubens, eu era moleque e aqui na Casa de Agricultura tinha um senhor que trabalhava aqui, o nome dele era Mário Matos. Opa, um grande engenheiro agrônomo, um grande historiador. Isso. Eu era um menino que trabalhava aqui no bar e ele era magrinho. E ele comia muito pouco, tomava um suco de laranja e comia um queijinho daquele polenguinho, 1 ou 2. Está com 96 anos. É, vivo. Vivo, sacudido e produzindo. E ele contando a experiência dele para um moleque que eu tinha, devia ter uns 13 anos, e ele contando a experiência dele, e ele era um pintor que era expert em cavalos, né? Sim. Era isso que ele fazia. E também como gaúcho, ele conhecia muito essa tradição do tropeiro, né? Sim, ele foi um dos fundadores da Semana do Tropeiro de Sorocaba. Seu Mário Matos continua pintando, produzindo Nunca mais os ouvi. textos revolucionários. O homem é valente. Ah, que beleza. Mas não mora por aqui mais, né? Está morando no Rio Grande do Sul. Ele e a esposa. Gustavo, como você entende que quais foram a participação na construção das raízes culturais de Araçoiaba? Como e por quê? Eu entendo que foi naturalmente.
devido a essa passagem, essa parada das tropas aqui. Então se tornou um ponto onde todos estavam aqui, paravam, ficavam muito tempo aqui. Então isso daí, o professor estava falando, isso daí foi natural. Essa troca de experiência fez com que se criasse essa tradição. Então a questão é nós levarmos isso ao conhecimento das pessoas. Porque eu tinha isso em casa e não sabia. Porque na comida, porque meu pai sempre fez paçoca de carne de pilão, é uma tradição que eu aprendi com meu pai, eu faço, eu como e eu não sabia o porquê. Eu gostava de comer, gosto de comer, como com feijão, e não tinha um porquê isso daí. Então isso daí vem nos tropeiros, vem nessa paragem de tropas que aqui acontecia. Então veio naturalmente, foi uma coisa espontânea, não foi nada forçado, foi uma cultura que foi se criando naturalmente devido a Campo Largo tá na rota dos tropeiros. Então não tem como fugir disso, não tinha como fugir, ia acontecer, é inevitável. O tropeiro, por exemplo, não foi o criador da moda da viola, mas foi o principal divulgador. Nas viagens, a companheira dele era a moda. Se você pegar a moda goiana, mineira, paranaense, tem semelhança, porque você vê esse diálogo que havia de vir e levar, né? As modas antigamente eram longas, tipo faroeste caboclo, né? Demorava 20, 30 minutos, sempre tinha uma desgraçada, uma cabocla Teresa entortando a vida, e tudo valentão, né? Você não vê moda franciscana, ele é sempre o rei do gado, o rei disso, o rei daquilo, não tem nenhum modesto. Com a gravação de disco tem que ficar mais curtinho. Mas hoje eu confesso, me incomoda muito se ele, por exemplo, for violeiro, começar a produzir uma moda falando de um ranchinho à beira d'água, uma cabocla cor de jambo, com a trancinha, um carro de boi. Eu vou perguntar onde cara pálida tem isso, né? Mas você pode pegar o gênero moda de viola e sublimar e tornar o personagem. Pega aquela moda do Almir Sater, ando devagar, tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Ele não fala caipira, ele não fala de carro de boi, ele não fala de nada, mas ele comove quem quer que ouça, porque ele fala dessa busca que cada um de nós tem pela vida. E que num determinado momento você serena. Olha que palavra linda também, caipira, serenar, né? Sossegar o facho e saber escolher, não errar tanto, mas não é acertar tanto, mas errar menos, ser mais ponderado, mais cabreiro, mais tranquilo e tocando em frente. É isso que tem que pegar na comida, ou falar, não, essa comida paulista de Araçoiaba exclusiva tem até patente, bobagem. A nossa mesa, eu lembro uma vez que a gente fez uma pesquisa em Sorocaba, qual seria o prato típico sorocabano. Sorocaba, a terra do tropeiro, das feiras. Feijão tropeiro, graças a Deus ninguém come mais. Por quê? Porque hoje nós não temos mais lida do campo. Todo mundo é sedentário. E infartar todo mundo. Daí nós fomos descobrir na ignorância, nossa ignorância quer dizer aquele que desconhece, que nós não temos um prato típico, nós temos uma mesa farta. Tem aos sábados a pizza, ao domingo a macarronada, às quintas o peixe, o virado, enfim, a comida chinesa, baiana, a coxinha, ou seja, nós temos a feijoada, uma mesa farta. E essa mesa reflete as diferentes etnias. E isso é um toque para a gente. Poxa, você não tem uma exclusividade, uma tradição única, você tem vários. Aí eu volto àquela questão, o diálogo. O Campo Largo, todo mundo é acolhido, bem-vindo. Ele tem um espaço maravilhoso de tropeiro lá, que a marca é tropeiro, legal. Então ele vai falar do tropeiro, mas do tropeiro também, do tropeiro como cada um de nós que viaja em busca da sua mula, em busca da sua felicidade, em busca da sua namorada, do seu namorado, do seu ponto de paz. Ele vai falar disso também. Vai falar que o tropeiro era simples, ignorante, analfabeto. Mas quanto conhecimento ele tem? Se eu ficar no sítio 2 dias, eu vou mijar de medo. Mas o morador do sítio sabe ver pelo canto do pássaro, pelas estrelas, se vai chover, se vai ventar, se o ano que vem vai ser bom ou não. Então, ignorante, não. Ele tem um conhecimento, porque cultura não quer dizer letrado, isso é erudição. Eu posso hibernar na biblioteca, ler todos os livros, vou ser um chato no erudito. Mas se eu me despido dessa erudição e olhar serenamente, generosamente, dialogar com todo mundo, quem sabe lá no fim da vida eu vou conseguir sabedoria.
que é a grande arte de conviver com essa diferença. E isso o tropeiro fazia muito bem, porque ele negociava. Ele não tinha marca de corintiano, evangélico, cristão, não. O negócio dele era muito, então ele tratava com todo mundo. Então ele era matreiro, ele era muito bom. E ele, uma frase tropeira que eu adoro, só para encerrar. Mula boa quer dizer qualquer pessoa. Não é pelo relincho que a gente conhece, pelo trote. As pessoas a gente conhece pelo comportamento, porque falar bonito todo mundo fala. Então, andando, como ele se comporta, que a gente vai conhecendo aos poucos. O modo de falar gaúcho é o modo paulista que permaneceu. Quando São Paulo chegaram os imigrantes, novos grupos, a língua é um órgão vivo, né? Foi se transformando. Perfeito? Mas o nosso português caipira, ao entrar para dentro, essa redundância que eu adoro, quando a mãe fala, entra para dentro, eu vou subir lá em cima, descer para baixo. Se levar no vestibular, toma pau, mas é a nossa alma, o jeitão da gente que a gente entende. Uma coisa de sorocabano, o pessoal daqui região fala muito assim, eu rodei hoje, né? Tem uma carioca vizinha, falou, você está com labirintite? Não, eu rodei porque eu atrasei no serviço. O que para a gente é muito claro, para eles não. O nosso caipira é o português de Portugal do tempo de Caimões, a carta. Que a gente, por causa da Serra do Mar, teve que morar aqui no sertão, no interior, e sobreviver. E mantivemos pela tradição esse modo, que era o único que a gente sabia falar. E juntou com o índio, juntou com a redundância, e ficou esse jeitão nosso. Porta ou bem o R assim. O caipira, se você pegar hoje numa linguagem de arquitetura, ele é clean. Você vai na casa dele, só tem o necessário. Não tem frescura. Não tinha, mas hoje não tem mais, né? A caminha, o couro, o puxadinho, a espingarda, Monteiro Lobato descreve. Ele não tem muito, não precisa muito. Daí eu pego de um caipira lá da Grécia Antiga, século 8 a.C. Aristófanes, ele falava isso, que define o nosso caipira paulista e que define nós enquanto civilização, e que é importante que ele falou, eu não fui atrás, estava em mim, eu fui amamentado com a paçoca, então isso veio naturalmente. Uma frase para todos nós, eu não preciso ser coisa nenhuma, eu já sou. E ele disse, aquele grego lá, 8º ano antes de Cristo, 800 anos só, o que eu tenho, eu trago comigo, é o que basta. E é o que eu posso, é a moeda, é a minha beleza, a minha belezura, que eu posso dialogar e enriquecer com a tua fala, cadê ele, e ficar a conversa bonita. É isso. E que delícia de conversa, não? Que bate-papo muito bom. Durante a conversa aqui eu lembrei do nosso hino. Contemplando os Ipanemas do lado, o tropeiro surgiu, Campo Largo então nasceu, que hoje era Serra da Serra, muito bom, né? Então, assim, agradecer imensamente, olha, prazer imenso, nós estamos aqui juntos batendo esse papo muito. Queremos agradecer, então, para encerrar, agradecer. Foi muito bom, gostei muito da conversa, adorei. Obrigado, privilégio. Você, como conhece muito, que é uma biblioteca ambulante, e o Gustavo, como um jovem que mantém as tradições, né? Então, está muito bem representado aqui. Né? Sejam convidados para vir para o Classe, e convido a todos que estão nos assistindo para assistir a nossa festa literária, que já, pelo início vocês já perceberam que vai ser muito espetacular. Todas as artes vão ser contempladas, dança, escultura, pintura, todo tipo de arte, toda a cultura da nossa população. Começando por essa mesa, que a gente já vê que foi sensacional. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre leitura, nosso bate-papo hoje é sobre leitura. Como eu já havia comentado, leitura é um ato solitário, mas é um ato solitário que você dialoga com textos escritos. Você não está sozinho na leitura, você dialoga com o texto, que, consequentemente, você dialoga com o autor desse texto. Isso que é o mais interessante, você põe as suas habilidades leitoras, o seu cognitivo, o seu poder interpretativo dentro do texto. Por isso, quanto mais você lê, mais prazeroso é ler. Então, para você que não é leitor assíduo,
Eu vou falar hoje sobre o conto. Romance é uma coisa longa, quem não tem o hábito de ler se cansa um pouquinho, até que você se fique familiarizado com as personagens, com os tempos, espaço, você é um pouquinho mais lento. Conto é uma única unidade dramática, um conflito só, pouquíssimos personagens, e aí você tem uma narrativa, na verdade, que começou numa tradição oral. Os gregos, os romanos, as parábolas da Bíblia, enfim, as novelas medievais, tudo são contos, relatos curtos. Você que não é leitor assíduo vai poder aproveitar muito bem esse espaço. Você lê rapidamente, vai captar toda a ideia do autor, vai enriquecer, né, com certeza, pela sua leitura, vai dialogar com o autor nessa obra. Muito bem. A partir do momento que houve a imprensa, né, passou a imprimir os textos, aí que a divulgação foi muito maior. E é engraçado que na antiguidade eles tinham medo que o texto escrito as pessoas deixassem de memorizar. Não tinha mais aquela tradição oral do conto, de um para o outro, pai para o filho, para o avô. E aquilo seguia aquela coisa bem interessante oral. Achava que quando descobriu-se a imprensa, começou a imprimir os textos todos, que ia deixar de usar a sua memória. Olhem só. E hoje a gente vê que é tão importante a leitura de qualquer forma. Muito bem. Então, como eu falei, um conflito só, poucos personagens, tempo e espaço, um clímax, né, um momento mais tenso, e um desfecho final. Nós temos contos realistas, populares, fantásticos, eróticos, de terror. O mais famoso que é o conto de fadas, que a gente sabe que as pessoas adoram, as crianças também. E eu gostaria de falar muito do nosso principal autor de contos e romances, mas de contos principalmente. Contos psicológicos, realistas, muito interessantes, que é nosso querido Machado de Assis. Muito bem, ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Ele é filho de um pintor de paredes, muito simples, muito humilde, e a mãe era uma portuguesa. Com os padres, ele aprendeu a falar latim. Com um padeiro que ele ajudou e trabalhou, aprendeu a falar francês, tinha noção de francês, e lia muito, à luz de velas, inclusive. Com 15 anos, teve seu primeiro emprego numa tipografia, no jornal, revista da época. Olhem só, uma vida difícil, um mulato que tinha um monte de problema de saúde, inclusive, e é o nosso maior escritor. Em 1881, ele já publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, numa inovação enorme, porque é um morto que conta a história. Né? Se está morto, não poderia, mas é muito interessante. Dom Casmurro, que é o mais famoso dos livros dele. Mas os contos dele são maravilhosos. Você que não leu, precisa conhecê-los. Conto de escola, o enfermeiro, o espelho, a cartomante, enfim, uma relação enorme. Eu gostaria de falar especificamente sobre o conto O Espelho. Ele retrata, numa conversa com 4 amigos, ele relata a situação interior e exterior a que a pessoa está exposta. Na verdade, ele fala que a sua subjetividade está relacionada com o ambiente social. Ou seja, ele fala que o ser humano tem 2 almas. A de dentro para fora e a de fora para dentro. E que, muitas vezes, a de fora comanda a de dentro. Portanto, você deixa de ser quem você é para ser o que as pessoas veem que você é. É espetacular o conto. Ele tem 2 ambientes diferentes, porque ele está ali relatando. E ele já um senhor de uma certa idade, né, meia-idade, mas ele vai contar quando ele tinha 25 anos, como que ele
como que ele chegou a essa conclusão dessas duas almas. Porque ele tinha recebido um título de alferes, ele tinha que se vestir, né, de alferes para ser quem ele é. Então, 2 momentos. Se passa a primeira parte no Rio de Janeiro, no centro, em Santa Teresa, e num sítio a léguas de distante, no isolamento total, quando ele tem 25 anos. E o espelho é uma espécie de personagem que dá esse clique de transformação e ele passa a entender tudo isso. Então, é um conto marcante, porque você começa a entender quão importante é ser você mesmo, né? Embora você tenha interferência da sua sociedade, quanto é importante você deixar que o seu interior seja mais forte do que ou seja dominado pelo seu eu exterior. E ele brinca que você pode pôr a sua segunda alma num botão de camisa, numa joia, num carro, numa posição social, e ele coloca na vestimenta. Ele só é ele mesmo quando ele está vestido de alferes. Leiam que vocês vão adorar. É muito maravilhoso. E o outro conto que eu gostaria de sugerir para vocês é Clarice Lispector. Ela é bem intimista, ela é muito profunda no que ela fala. E nós temos um conto de carnaval dela que é muito legal, que eu gostaria que vocês lessem também. Essa é a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que façam muito boa leitura, porque ler é tudo de bom. Nós, aqui do CLAS, gostaríamos de convidar você para vir participar das nossas reuniões, que a gente trata disso mesmo, de leitura, de assuntos diversos, mas principalmente de leitura. Sejam muito bem-vindos. Um abraço. Olá, eu vim trazer hoje uma indicação de leitura de um livro que foi, inclusive, recomendado aqui no CLAS, durante as nossas reuniões, que é o Drácula, de Bram Stoker. O Drácula é um livro que tem uma forma narrativa diferente do comum, né, chamado de epistolar, que ele é feito por cartas, telegramas, enfim, das personagens. Isso é um jeito de deixar a gente mais íntimo da leitura, da história, porque é através mesmo da linguagem de cada personagem, né, da sua questão psíquica ali, da visão deles do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, nós não temos ali no livro diretamente contato com o Drácula, que é o personagem título, né? A gente sabe dele através das pessoas que têm contato com ele. Então, a gente tem uma intimidade com todos os personagens, menos com o principal, que ele vai se formando na nossa cabeça a partir desse retalho aí, né? É um livro do final do século XIX, de 1897. Então, ali, né, dá para fazer muitas leituras dele, assim, leituras do que ele significa para a arte, né, do período histórico, enfim. Eu recomendo, porque é uma história que até hoje está aí permeando, né, o inconsciente coletivo de muitas pessoas. Quem gosta de terror, quem gosta de romance. Foi feito filme, série, outros livros sobre ele. Então, é um excelente ponto de partida para a literatura aí mais noturna, mais do mistério. E também para quem já gosta, né, eu acho muito importante chegar a essa obra, que é uma obra icônica, né? Então, é importante a gente estar sempre em contato com o que é produzido hoje, né, mas também com os clássicos, né, que tudo tem uma comunicação, né? Eles conversam entre si, porque a arte é assim mesmo, né? Ela vai acontecendo, ela não tem data para começar nem para acabar, simplesmente acontece. E é isso. Obrigado. Olá a todos. Eu trago aqui uma contribuição de um livro cujo autor é Hermann Hesse, chamado Lobo da Estepe. Esse livro foi publicado em 1927, na Alemanha. O Hermann Hesse é alemão, né? Importante a gente situar o contexto político que ocorria nessa época, no século XX. 1927, quando da publicação do livro, sucedeu uma série de eventos, como, por exemplo, a Revolução Russa,
como, por exemplo, o Tratado de Versailles, que falava da rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, com o surgimento do fascismo na Itália, em 1922, com Mussolini, e, posteriormente, o inicial movimento nazista na Alemanha também. Em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York. Enfim, uma série de eventos ocorreram nessa época, e eu situo apenas para que nós internalizemos o que se passava na cabeça do autor num período pós e ante a muitas modificações. A Segunda Guerra não tinha ocorrido ainda, a Alemanha estava em grande miséria em função da Primeira Guerra, e então Hermann Hesse escreveu O Lobo da Estepe. Eu vou fazer tipo uma mini resenha, tá? E nesse livro ele fala muito da dualidade do ser humano, né? E que nós gostamos de ser ao mesmo tempo profanos e santos, né? Essa seria a dualidade humana, e nós oscilamos entre esses dois personagens, né? Nas suas extremidades, e procurando todo o tempo nos localizar no centro entre essa dualidade, né? Então Hermann Hesse nos diz, ele chama este ser que tenta se localizar entre um e outro extremo como o burguês. E ele diz que o burguês, como estado sempre presente na vida humana, não é outra coisa senão a tentativa de transigência, tentativa de um equilibrado meio termo entre inumeráveis extremos e pares opostos na conduta humana. Ele sugere que nós tomemos, como exemplo, qualquer dessas dualidades, como, por exemplo, o santo e o libertino. E nossa comparação se esclarecerá em seguida. O homem tem a possibilidade de entregar-se por completo ao espiritual, e a tentativa de aproximar-se de Deus, o ideal da santidade. Também tem, por outro lado, a possibilidade de entregar-se completamente à vida dos instintos, aos anseios da carne, e dirigir os seus esforços no sentido de satisfazer os prazeres momentâneos. Um dos caminhos, o da santidade, um dos caminhos conduz à santidade e ao martírio do espírito, a entrega a Deus. O outro caminho conduz à libertinagem, ao martírio da carne e à corrupção. O burguês tentará se equilibrar entre essa dualidade, procurando ficar o máximo possível no meio termo, porque ele teme os extremos. Ele não quer ser santo, mas também não quer ser libertino. Esse personagem, o burguês, nunca se entregará e nem se abandonará à embriaguez ou ao autocontrole. Nunca será mártir e nem nunca consentirá com a sua própria destruição. Mas, ao contrário, seu ideal não é a entrega, mas a conservação do seu eu. Seu esforço não significa nem santidade, nem libertinagem. O absoluto lhe é insuportável. Quer certamente servir a Deus, mas também entregar-se ao êxtase. Quer ser virtuoso, mas quer igualmente passar bem e viver comodamente sobre a Terra, planeta. De forma resumida, ele tenta plantar-se entre os dois extremos. É até redundante, numa zona temperada e vantajosa, sem grandes tempestades, sem grandes borrascas, e ele o consegue, ainda que à custa daquela intensidade de vida e de sentimentos que uma existência extremada e sem reservas permite.
Para Hesse, viver intensamente só se consegue à custa do eu. Mas o burguês, esse personagem, não aprecia nada tanto quanto o seu eu. À custa da intensidade consegue, pois, a subsistência e a segurança em vez da posse de Deus. Cultiva a tranquilidade da consciência em vez do prazer, a satisfação. Em vez da liberdade, a comodidade. Em vez de ardores mortais, uma temperatura agradável. O burguês é, pois, uma criatura de impulsos vitais bastante débeis e angustiosos. Teme entregar-se completamente e ele é muito fácil de se governar. Por isso, prestemos atenção para verificar o tanto que isso é contemporâneo, mesmo tendo sido escrito em 1927. Por isso o burguês colocou no lugar do poder a maioria, no lugar da autoridade a lei e no lugar da responsabilidade as eleições. Contudo, vemos que em tempos de governos fortes, os burgueses se veem oprimidos, acuados, mas nunca sucumbem. Na verdade, às vezes, parecem mesmo dominar o mundo. Essa é a resenha, obrigado. Araçoiaba da noite. Iremos passar a lua de mel em Araçoiaba da noite. Lá tem uma singela capela onde a dama de branco tem vestes etéreas. Tem um epigrama epitáfio, um candeeiro de antimônio e a fórmula translumínica do espelho de Cinábrio Nostradamus no tripé da Séfora Sibila. Verusca basilística inspira vapores iônicos do plasma do Vesúvio. Em versos alexandrinos, compõe e decompõe as centúrias. O mundo em um futuro distante, consumido em chamas, urdido por salamandras.